Fala galera, tudo bom? Hoje vamos falar do livro Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Ser Bem-Sucedido, do Scott Adams. Para quem não conhece, o Scott Adams é criador do cartoon Dilbert. Se eu não me engano, esse cartoon era postado no Estadão, que é tipo um cachorro que... Não é um cachorro, é um rapaz, um trabalhador normal de um escritório e ele meio que fala sobre a rotina de um escritório e se tornou o cartoon mais bem-sucedido de todos os tempos nos Estados Unidos. E hoje vamos falar um pouco sobre, quase um livro autobiográfico, meio que falando como ele se tornou bem-sucedido. A princípio eu não achava tão interessante assim um escritor de cartoons, porque não é algo que eu me interesso tanto, mas quando eu vi uma entrevista do autor, eu vi, não, esse cara é bom, esse cara tem realmente ideias, ele sabe articular muito bem as ideias dele e o sucesso dele não foi ao acaso, ele tem alguns princípios e ele compartilha os princípios de sucesso que ele teve na vida ao longo do livro, e é o que a gente vai ver aqui. Por que esse nome? Porque ele falhou muito. O primeiro capítulo ele basicamente fala tudo que ele já falhou. Ele já teve vários negócios que quebraram, tentou ser programador, tem curso de hipnose, fez um MBA, trabalhou nos Estados Unidos em várias empresas, chegou no topo, depois não foi promovido. Então é uma história de altos e baixos. E aí vem a primeira dica, né, nesse primeiro capítulo sobre... Será que ele falhou mesmo? Então a ideia que ele fala logo no começo é você tentar projetos que não vão te destruir financeiramente, emocionalmente, e se você falhar, você vai ter uma nova habilidade. Vamos supor que você queira, por exemplo, aprender mais, vamos supor, fez faculdade há muito tempo, não entende muito sobre esse mundo digital e você decide abrir um negócio online. Mesmo que não dê certo, o investimento inicial vai ser muito pouco, muito baixo, você só precisa registrar um site e você vai aprender muito ao longo do caminho, como você vai conseguir pessoas para irem no seu site, como chamar atenção, como vender online. Então, mesmo que essa empresa não dê certo, as habilidades que você vai aprender vão ser muito importantes. Então, a ideia que ele fala é o seguinte, você precisa assumir projetos que pelo menos vão te dar alguma habilidade ao final dela, seja você falar melhor em público, você saber vender. Então, busque projetos que vão te melhorar como uma pessoa. Por exemplo, você... trabalhar no McDonald's não é um projeto, você não vai aprender uma habilidade. Ou você pega um trabalho de algo que você sempre fez, repetição. Também não vai desenvolver habilidade. Agora algo que talvez te complemente. Vamos supor que você é de uma área técnica e pegue uma posição numa área mais que você tem que se comunicar mais. Você vai se desenvolver. E o que ele fala é que o Dilbert, que é o cartoon, fez sucesso, não porque ele era um ótimo... Na verdade, ele fala que ele não escreve bem, não desenha bem. Na verdade, não. Ele não escreve tão bem como outras pessoas, não desenha tão bem como outras pessoas, não tem habilidade de negócio tão boas como as outras, mas ele é muito bom em cada uma. E só ele, poucas pessoas têm habilidade de fazer tudo isso junto, que é algo que eu falei em outro podcast, que é você ser o top 10% de várias áreas. Então, por exemplo, você não é só... Talvez você não seja o melhor engenheiro ou o melhor vendedor, mas você é um engenheiro que sabe falar em público, sabe vender e tem habilidades digitais, sabe se promover online. Ou você... o programador que, sei lá, faz tal, também sabe se promover online. Então, na verdade, você tem um mix de habilidades. Você não ser o melhor, mas você ser muito bom em várias coisas te faz algo único. Um bom exemplo
aleatório, mas é verdadeiro, é o Mamonas Assassinas. Se você for ver, o Mamonas Assassinas não eram a melhor banda de rock, não eram os caras mais engraçados, não eram os melhores, as pessoas que sabiam tocar os instrumentos da melhor forma possível, mas eles eram, o mix era único, eles sabiam ser engraçados com música misturando rock e pagode. Então é um conjunto de habilidades muito raro, muito único, tanto é que eles fizeram muito sucesso em pouco tempo. Então você criar esse mix é o que o Scott Adams advoga. Esse é um dos primeiros princípios que ele fala. Outro princípio que ele fala é você ter sistemas ao invés de objetivos. Diz ele que objetivos é para fracassados. Então o que é um objetivo e o que é um sistema? Um objetivo é você correr uma maratona. Um sistema é você se exercitar todos os dias. Ou, por exemplo, um sistema, um objetivo é você ganhar $10.000 online através de um negócio online. Um sistema é você postar vídeos no YouTube todos os dias por 5 anos. A diferença entre um sistema e um objetivo é que o sistema é algo que você faz todos os dias. Você consistentemente faz. E o sistema, de acordo com o Scott, é muito mais prazeroso, porque todos os dias você está reforçando esse sistema, enquanto que um objetivo você fracassa todos os dias até conseguir o objetivo. Então ele advoga você construir sistemas. Então pense como você pode construir sistemas na sua vida. Por exemplo, esse podcast para mim é um sistema. Eu gostaria de ler um livro por semana e a ideia que eu tive foi criar um podcast. Como eu sei que pelo menos meu pai e a minha irmã que edita o podcast vão escutar, eu tenho meio que uma obrigação de ler. Então isso acaba criando um sistema que me obriga a ser consistente. Ou você fazer exercício todos os dias, isso é um sistema. Toda vez que você acorda, então criar sistemas ao invés de objetivos. Esse é o segundo princípio que ele fala no livro. Outro ponto que ele fala no livro, o terceiro ponto, é desejar versus decidir. A maioria das pessoas tem fantasias de enriquecer, de ser ricas, de serem bem-sucedidas. E a verdade é que fantasiar não serve para nada. Decidir é o que faz diferença. E volta na questão do sistema. Então ele fala que é bem simples a diferença entre desejar e decidir. Decidir é você escolher o que você quer, ver o preço que você quer pagar e pagar o preço. Então, você quer ser rico, vamos dizer, na maioria das profissões ou dos negócios você precisa pagar um preço, não é simples. Você talvez tenha que trabalhar final de semana, tenha que se esforçar a estudar à noite, talvez tenha que trocar de carreira. A realidade é que a diferença é que a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Essa é a grande diferença. Então ele fala de você decidir o que você quer, ao invés de só desejar, e pagar esse preço. Então não ficar fantasiando. Outra ideia que ele fala, a penúltima que eu destaquei, foi a ideia que nós somos robôs molhados. O que ele quer dizer com robôs molhados? Um robô você consegue programar. Se você falar assim, olha, lá mandou Python ou C, que são linguagens de programação, o robô vai fazer o que você quer. Os seres humanos são robôs molhados no sentido que, com algumas variáveis simples, a gente consegue a maioria das coisas que a gente quer. O sistema de programação que ele fala é muito simples. Você fazer exercício diariamente, comer comidas que te deem energia e descansar. É simples, mas é o básico. Se você se exercita, come comidas que te dão energia e descansa da maneira apropriada, você
vai ser mais produtivo, é um fato. Inclusive, eu estava lendo que várias empresas de recrutamento de CEO hoje nos Estados Unidos levam seriamente em conta a capacidade física da pessoa, se ela é capaz de correr, se ela faz exercício sempre, porque a demanda é muito alta e a pessoa precisa estar preparada fisicamente para conseguir administrar uma empresa. Então, fazer exercício é extremamente importante. Outra coisa que ele fala no livro também nesse sentido de robôs molhados é a ideia que você sempre precisa ter na sua vida algo. Isso para mim é muito verdadeiro. Você sempre precisa ter na vida algo que você vê uma clara evolução. Por exemplo, se você faz exercício e você consegue 10 repetições e no dia seguinte você consegue 2 repetições a mais, isso é uma clara evolução. É algo que você consegue ver uma evolução. Muitas das nossas rotinas, às vezes só ir no trabalho e viver a rotina, você não vê evolução em nada. Então você fica naquele loop sem ver nenhum progresso. Então você sempre ter algo na sua vida, seja uma habilidade ou sua capacidade física de correr, de levantar peso, todo mundo precisa algo que você tenha uma métrica clara que você está melhor hoje do que semana passada. Isso te deixa otimista. Ele fala, claro, que musculação, exercício é ótimo, porque toda semana você vê o resultado do seu esforço. Então você, além de exercício, comida e descanso, você tem uma atividade que você consegue evoluir ao longo do tempo. Finalmente, último ponto, como falhar em tudo e ainda ser bem sucedido, é consistência. Ele fala que existe uma diferença muito grande entre as pessoas que fazem algo segunda, quarta e sexta e as pessoas que fazem algo todo dia. Para você ser bom em qualquer coisa, tem que ser todos os dias. Isso eu falo sempre para minha namorada e para o meu pai, para minha família, que se você quer ser bom em algo, por exemplo, aprender uma língua diferente, tem que ser todos os dias. Todos os dias. Qualquer coisa. Exercício todos os dias. Estudar todos os dias. Esse negócio de algumas vezes por semana não dá certo. Você vai começar a negociar com você mesmo e uma hora você vai desistir. Eu estou num projeto agora de fazer exercício todos os dias por 1000 dias seguidos. A regra é um pouco, vamos dizer, flexível no sentido assim, se eu faltar um dia, eu posso compensar em outro dia fazendo 2 exercícios, 2 sessões de exercício. Mas tem que ser todos os dias, e pela primeira vez na minha vida eu estou conseguindo ter resultados bons de exercício. Por quê? Porque eu não negocio comigo, eu faço todos os dias. Então, se você quer aprender uma habilidade nova ou criar uma rotina de exercício, são todos os dias. Ele, por exemplo, o autor, escreveu, enquanto ele trabalhava num trabalho que ele odiava, ele desenhava os cartoons à noite durante 10 anos seguidos, todos os dias. E aí, eventualmente, ele ficou muito bom. Então, essa é uma grande dica que ele dá. E, além disso, pensar no longo prazo. Um cara que eu sigo no YouTube, o canal dele chama Bulldog Mindset. Ele tem um dos maiores best-sellers de programação. E ele fala, todo projeto que você for fazer, se planeje para fazê-lo durante 5 anos. As pessoas pensam muito no curto prazo, então você fazer algo por pelo menos 5 anos antes de achar que aquilo que você está fazendo não está dando certo. Estudei programação 5 anos e não consegui, então aí você vai mudar. Então você ter consistência por muito tempo. E o último ponto, só para terminar, é que ele fala de você fazer as coisas de maneira divertida e que você goste. Por exemplo, você quer fazer exercício e você acha chato, faça a rotina ser legal. Então, se você gosta de dançar, faz uma aula de dança.
Ou se você gosta de caminhar e escutar música, se você gosta de escutar livros ou podcasts, você caminhar enquanto escuta um podcast. Ou comida saudável, por exemplo. Ele falou que odiava salada até descobrir que dava para fazer salada ser gostoso. Então você botar um queijinho, colocar uns nuts, uma amêndoa, não fizer aquela salada sem graça. É muito melhor uma salada, vamos dizer, com um pouco mais de calorias do que é o ideal, que seja gostosa, que você queira comer todo dia e que você consiga ter consistência, do que aquela salada morta que você vai comer uma vez por mês e pronto, não vai ter consistência. Então, fazer as coisas de uma maneira agradável, fazer exercício antes de tomar um café que você gosta, algo assim. Então, o livro que eu recomendo muito, tem na Amazon, muito legal. Esse cara tem várias entrevistas no YouTube em inglês, que eu recomendo, um cara muito inteligente. E é isso, espero que tenham gostado. Eu falei semana passada que eu ia fazer o podcast do Rockefeller, mas é muito grande. Então, devo acabar semana que vem ou na outra, que no Audible são 35 horas para terminar. Eu acho que faltam ainda 15. Mas o cara é muito interessante, a história dele. E acho que vocês vão gostar bastante desse podcast. Ok? Então é isso, galera. Espero vocês na próxima quarta, a partir das 10 da manhã, o podcast aí na sua plataforma de preferência. Até semana que vem.